Olá, estimado amigo, estimada amiga. Bem-vinda e bem-vindo a Novo Tempo. Esta manhã queria meditar convosco numa história fantástica. E a pergunta que podia fazer é a seguinte: vocês, estou-me a dirigir possivelmente a um pai e uma mãe, seriam capazes de confiar o vosso filho ou a vossa filha numa instituição com uma péssima reputação? Não é fácil. Imagino quando no início do ano letivo, talvez quando procuramos a primeira escola para o nosso filho, para a nossa filha, vamos procurar o melhor, as melhores referências. E é claro que talvez dificilmente, se eu ouvir que uma determinada escola, um determinado espaço, uma determinada creche tem uma péssima reputação, dificilmente poderia confiar o meu filho numa instituição assim. Reparem que a Bíblia conta uma história, eu diria mesmo incrível, de uma mulher que confiou o seu filho numa instituição com uma péssima reputação. Sabem, esta mulher teve sucesso graças a uma simples coisa, ao poder da oração. Não negligencies a oração. A oração tem um poder incrível. E a oração realmente teve um poder incrível na vida de uma mulher chamada Ana. Ela vivia debaixo de uma forte tensão. No seu lar, eram duas mulheres para um homem. A sua rival, Penina. Ambas, tanto Ana como Penina, eram mulheres do mesmo homem chamado Elcana. A rivalidade entre elas era muito grande. E sabem que conviver com alguém que está constantemente em competição conosco não é tarefa fácil. Não é fácil. Alguém que luta constantemente em fazer melhor do que nós? Alguém que vive à procura de ter ou ser melhor do que nós? Volto a repetir, não é tarefa fácil. E ainda mais, se este competidor ou competidora estiver dentro da nossa própria casa, a tarefa ainda torna-se muito mais difícil. A Bíblia nos diz que Ana era estéril. Por esta razão, realmente ela não tinha filhos. Mas eu diria que Ana não era estéril. A esterilidade de Ana não era de ordem natural, como nós iremos ver já a seguir, mas de ordem sobrenatural, de ordem divina. Por algum tempo, Deus fechou a madre de Ana. Se fechou a madre de Ana, é porque um dia ela estava aberta, correto? Isto significa que por algum período de tempo, Deus não permitiu que Ana pudesse engravidar. Vamos ler o texto de 1 Samuel, o capítulo 1, o versículo 5. 1 Samuel, o capítulo 1, o versículo 5. E diz assim: A Ana, porém, dava porção dupla porque ele, o marido, a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. Sabe, que experiência fantástica. Deus realmente queria que Ana vivesse uma experiência extraordinária de fé. E que o nascimento do seu filho, o nascimento do bebê, do seu filho, fosse realmente um testemunho vivo para as outras pessoas. Deus queria
que o nascimento do filho de Ana fosse o resultado de um milagre. Porque Deus tinha um propósito bem maior para ela. Vamos ler. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11 até o versículo 15. 1 Samuel, o capítulo 1, agora o versículo 11 até o versículo 15. E ele diz assim: E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: Não, senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Que triste foi este momento em que o sumo sacerdote pensou alto e acusou aquela mulher que estava a desabafar com o seu Deus, e o servo do Senhor a tomou por embriagada. Talvez diríamos que ele perdeu a oportunidade para estar calado naquele momento. O líder máximo não conseguiu discernir entre uma pessoa que estava embriagada e alguém que estava a abrir a sua alma ou o seu coração a Deus em oração. Sabem, a oração é abrir o coração como a um amigo. Foi exatamente aquilo que ela fez. Ela tinha um problema. E qual era o problema? O sonho de qualquer mulher era ter um filho, de ter um herdeiro, depois de casar. Era natural que ela queria que o nome da sua família perpetuasse. Mas aquela mulher era infeliz porque ela não tinha filhos. Claro que como qualquer mulher queria, ela queria. Até que ela vai ao templo, ela abre o seu coração, ela desabafa, ela diz exatamente aquilo que ela sente, aquilo que do mais profundo ela sente. Facilmente o profeta tomou por embriagada e condenou esta mulher. Esta simples atitude já nos ajuda a entender o quão longe estava a espiritualidade do povo de Israel. Se mesmo o sacerdote não conseguiu realmente compreender. É impressionante porque as pessoas, possivelmente naquela época, já não oravam com sinceridade. Não te esqueças que Deus tinha um propósito bem maior para Ana e para o seu filho e para o futuro filho. Deus queria que o filho de Ana fosse o futuro sacerdote de Israel. Uma vez que os filhos de Eli, chamados Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, se tinham corrompido e se entregaram ao pecado. Eu diria que possivelmente Ana não iria consagrar, não iria dedicar o seu filho a Deus se o nascimento de seu filho pudesse ser de ordem natural. Esperaria, enfim, e naturalmente, como todas as mulheres, podia ter seu filho, e possivelmente ela não teria essa experiência de dedicar o seu filho a Deus. Mas Deus permitiu que ela passasse por essa experiência.
Mas ela realmente o fez. Como fruto, ela entregou seu filho a Deus como fruto realmente de uma profunda entrega e de uma profunda relação que ela tinha com Deus. Isto levou a consagrar o seu filho a Deus e entregou-o ao seu serviço. Agora, entendes por que razão é que Deus fechou a madre de Ana? Que durante algum tempo Deus não permitiu que ela pudesse engravidar? Na tua vida, muitas vezes Deus não permite que as coisas sejam tão fáceis de alcançar determinados objetivos, determinadas coisas, determinados bens. Não quer que muitas vezes as coisas possam acontecer, talvez como se fosse num abrir e fechar de olhos. Deus muitas vezes age assim. As respostas de Deus tardam em chegar. Porque Ele tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um propósito para a tua vida também. Deus escolheu o caminho do milagre. Preferiu escolher o caminho do milagre. E isto não é fácil. Para que Ana pudesse cultivar um espírito de oração e de total dependência ao Senhor. Tudo isso para a honra e glória dele. A segunda grande lição que nós podemos tirar dessa história, desse episódio, é que Deus fechou por um período de tempo a madre de Ana, mas Ana não estava com o coração fechado para Deus. Que lição extraordinária é essa? Mesmo ela sem ter filhos, estando com a sua madre fechada, pessoal amigo, amiga, ela não abandonou o Senhor. Ana não fechou o seu coração para Deus. Que lição extraordinária nós podemos tirar para nós hoje? Mesmo tendo o problema, Ana orava. Orava a Deus. Mesmo tendo o problema, ela ia à igreja em busca de uma solução. Sabem quantas vezes nós ouvimos histórias reais de pessoas que possivelmente já frequentaram a igreja, mas por algum momento deixaram de frequentar a igreja. Deixaram de orar. Deixaram de confiar no Senhor. Deixaram mesmo até de ler a Bíblia. Para eles a Bíblia, o estudo da Bíblia, já não faz parte da agenda pessoal. Porque talvez estavam a aguardar uma resposta da parte do Senhor e Deus tardou talvez a responder, ou essa resposta nunca chegou. E como não chegou, então a primeira coisa que vão fazer é deixar de orar, é deixar de ir à igreja. Mas Ana realmente não fez isso. Quando tens que enfrentar alguns problemas, não deixa de orar. Não deixe de frequentar a igreja. É isso realmente que a história de Ana nos ensina. Tens problemas? Ora a Deus. Tens problemas? Vai à igreja. Quando as portas se fecham, ora a Deus. Sai da tua caverna. Sai do teu esconderijo. Volta-te para Deus. Nunca percas a tua fé. Nunca percas a confiança no Senhor. Volta para o Senhor. A terceira lição que nós podemos tirar dessa história é que, interessante, não gera para disputar, mas gera para adorar. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6,
nos diz assim. 1 Samuel capítulo 1, o versículo 6. E diz assim. A rival, nesse caso, Penina, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Ela tinha muitos filhos. Possivelmente, à medida que os anos iam passando, ela ia tendo cada vez mais filhos. Muitos filhos ela teve, Penina. Mas com o objetivo, simplesmente, de irritar a Ana, a sua rival. A Bíblia nos diz claramente que Penina era competidora. Ela gerava filhos para competir com a rival. Ela não gerava os filhos para a glória de Deus. Não te esqueças que o verdadeiro propósito é gerar para a glória de Deus. Os filhos são a herança do Senhor. Ana estava a ir, talvez, pelo mesmo caminho que a sua rival, Penina. Talvez ela queria ter filhos, talvez para poder mostrar, olha, eu também tenho. Mas as coisas mudaram a partir do momento em que ela começou a pensar que não é para competir, mas é para a glória de Deus. E quando Ana decidiu realmente gerar, não para a competição com a sua rival, mas para a glória de Deus, tudo mudou. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11 nos diz. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11 diz que e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, reparem só, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Tudo mudou. Quando o propósito já não era mais para disputar contra a rival, mas para a glória de Deus. Talvez seria como se Deus quisesse dizer a Ana, filha, agora entendes o meu propósito para ti? Se na tua vida alguém estiver a disputar contigo, seja no trabalho, seja no desporto, alguém que quer constantemente passar à tua frente, não lhe dando meios, deixe-o passar. O nosso propósito não é disputar com alguém com o objetivo de querer ser o melhor. Mas a nossa disputa deve centrar-se em nos darmos o melhor para o nosso Deus. Será que alguém me pode dizer, pelo menos, o nome de um dos filhos de Penina? Ela tem vários filhos. Interessante que a Bíblia Sagrada também guarda silêncio. Não menciona nenhum dos filhos, o nome dos filhos de Penina. Mas a Bíblia nos diz o nome do filho de Ana. Samuel. E quem foi Samuel? Foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele foi o último e o mais importante dos juízes, como também o primeiro da escola dos profetas. O profeta Samuel, certamente, é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. A história de Samuel revela que ele era considerado a pessoa mais proeminente desde Moisés nos tempos do Antigo Testamento. Sabe o que nos diz Jeremias, o capítulo 15, o versículo 1? Jeremias, o capítulo 15, o versículo 1. Jeremias, o capítulo 15, o versículo 1. E diz assim. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lançam-os diante da minha face e assim saiam. Sabem, quem vive para humilhar os outros, quem vive para humilhar os seus colegas, esse não fica para a história. Ana
estava rodeada por uma situação terrível, desde o ponto de vista espiritual e de uma péssima influência que os filhos de Eli, os filhos do profeta Eli, poderiam ter sobre o pequenino Samuel. E Ana sabia dessas histórias. Ela conhecia todas as histórias que eram contadas a respeito dos filhos de Eli, o sumo sacerdote. Eles eram corruptos. Eles faziam uso das coisas sagradas. Revoltavam-se contra quem lhes chamasse a atenção. Cometiam abusos sexuais. O povo vivia numa total decadência moral e espiritual. Sabes, esses filhos exerceram uma influência tão negativa sobre o povo. E Ana conhecia. Mas mesmo assim, conhecendo essa instituição, ela consagrou o seu filho. Ela deixou que o seu filho fosse ao templo. Ana entregou o pequenino Samuel ao profeta Eli, sabendo que a influência de Ofni e Finéias seria muito negativa na vida do seu filho. Mas Ana não desiste da sua decisão. Ela não desistiu da sua decisão. Ela orou bastante. Não interessa qual seja a situação que se encontrava o povo de Deus. Uma só mulher que ora é uma porta aberta para a influência do Espírito Santo, para que ele comece todo o processo de uma reforma. Uma mãe que ora pelo seu filho é um pequenino raio de luz que ilumina o túnel da escuridão do pecado. Uma simples pessoa que ora a Deus de todo o coração é suficiente para que o céu realize o milagre. A influência de uma mãe que ora e que é temente a Deus durará por toda a eternidade. Ela poderá morrer, mas a sua obra permanecerá. Essa citação nós encontramos no livro de Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 500. Se alguma vez houvesse um tempo em que cada casa devesse ser realmente uma casa de oração, esse tempo não é amanhã. Esse tempo é agora. Que Deus te possa abençoar. Nunca deixes de orar. Por maior que sejam os desafios, por maior que sejam as dificuldades que estejas a passar, não te esqueças de orar. Por maior que sejam as dificuldades que estejas a passar, não deixes de frequentar a igreja. Procura a igreja mais próxima de ti. Que Deus te abençoe.